Olá, hoje, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho de João, nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 2. O capítulo 2 é exatamente aquele que relata o primeiro milagre que Jesus fez ao transformar a água em vinho, lá nas bodas de Caná, da Galileia. Então começa assim o capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles fizeram assim, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vou dar uma paradinha aqui para que nós possamos comentar, ok? Então essa passagem muito conhecida, o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério aqui na terra, transformando a água em vinho, nos traz algumas lições importantes. Evidentemente que ninguém consegue esgotar, o ensinamento bíblico de um simples versículo. São tantos ensinamentos, a palavra de Deus é tão poderosa, é tão sobrenatural, que a cada vez que nós a lemos, nós temos uma lição a mais, uma lição diferente, né? Diferente no sentido de acrescentar, e não de desfazer a anterior. Mas nós queremos aqui elencar alguns pontos básicos que a gente aprende com esse pequeno trecho. Então, o primeiro que me chama a atenção é que Jesus ele aceitava convites para eventos sociais. Isso já quebra também mais um paradigma. Muitas vezes a pessoa pensa que o cristão, o crente em Cristo Jesus, não pode participar de festas. Na verdade, Jesus aceitava convites sociais, de eventos sociais. Ele teve experiências nesse sentido. A diferença é que aonde Jesus chegava, ele fazia diferença. Essa era o que existia de diferente entre a participação de Jesus nos eventos sociais e a de um cidadão comum. É que Jesus fazia diferença, assim como nós podemos fazer diferença em qualquer evento social que nós sejamos convidados. Então, Jesus ele aceitava esses convites sociais, diferentemente do que muitos pensam. A outra lição que a gente tira daqui, bem interessante, é que cada milagre de Jesus era também um sermão prático. E a gente vê isso ao longo das Escrituras. Antes, deixa eu abrir um parêntese. O vinho, na Bíblia, ele representava a alegria. Sempre foi assim na Bíblia. O vinho representava alegria. E quando Jesus transforma aquela água em vinho, o que ele está mostrando nas suas entrelinhas, tá certo? É que a alegria do mundo ela acaba. O vinho havia acabado lá naquela festa. Ele pegou água e transformou em vinho. A do mundo acaba. Seria esta água. Mas aquela que Jesus faz, ela não acaba nunca, a alegria que vem de Jesus, né? Então, chama a atenção aqui também o fato de Maria, a mãe de Jesus, não ter orientado Jesus a fazer qualquer coisa. Ela simplesmente informa a Jesus. Ela diz para ele: "Olha, o vinho acabou, eles não têm mais vinho." Ela somente informa e confia que Jesus tomaria alguma providência naquele momento, né? A partir daquela informação. E em seguida ele diz assim: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Alguns pensam que essa forma dele tratar, "que temos nós em comum, mulher", seria uma forma grosseira, quando na verdade não é. O tratamento era comum naquela época de mulher, era um tratamento respeitoso.
E quando ele diz assim, o que é que nós temos em comum? A minha hora ainda não chegou. É porque Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele obedeceu um cronograma divino. Ele vinha com um cronograma estabelecido por Deus. E ele foi perfeitamente fiel nesse cronograma. Por isso ele fala que ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria responde, aliás, se vira para os serviçais e diz, façam tudo o que ele mandar. Olha que conselho tremendo ela deu. E esse conselho serve para nós hoje. Façamos tudo que Jesus mandar. Quando nós obedecemos esse conselho, nós presenciamos e participamos do milagre de Deus. Que foi o que aconteceu ali naquelas bodas, né? E Jesus dá a ordem aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Em algumas versões chama esses potes de talhas, mas é a mesma coisa. E encheu até a borda, esses potes estavam vazios. O que nós podemos aprender aqui também é que muitas vezes nós precisamos esvaziar as nossas talhas, os nossos potes, esvaziar dos preconceitos, das religiosidades vãs, esvaziar dos aprendizados equivocados, para que Jesus possa nos encher. E essa é a realidade. Enquanto nós estivermos com as talhas, com as nossas talhas cheias de preconceitos, cheias de coisas que desagradam a Deus, ele não pode encher. Com a água, e a água, nós sabemos que na Bíblia, a água representa o Espírito Santo, e transformar, não é, essa água em vinho, em alegria. O Espírito Santo, ele é alegria para quem o recebe. Então aqui tem mais uma lição para nós. É preciso muitas vezes esvaziar as talhas, esvaziar os potes. E aí nós vimos um milagre que aconteceu. O vinho que Jesus fez era tão maravilhoso que o dono aqui da festa recebeu uma informação de um convidado. Olha, geralmente todas as festas as pessoas começam a servir a melhor bebida quando os ânimos já estão bem mais, digamos, acelerados, eles botam a bebida inferior. Mas você, dono desta festa, você noivo, fez o inverso. Você aqui já está deixando para o final o melhor vinho, que foi esse que Jesus transformou a partir da água. Tremendo isso. Jesus sempre faz o melhor vinho, a melhor alegria é a que vem de Jesus. Se nós continuarmos a ler o capítulo 2, o tempo é muito curto, nós vemos que depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, está no versículo 12. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Essa passagem mostra quando Jesus não aceitou a mercantilização dentro do templo. Lamentavelmente ainda vemos hoje muitos mercantilizando a fé, mercantilizando a palavra de Deus. E a atitude de Jesus diante disso é de absoluto repúdio. Ele chegou a se irar, como nós estamos vendo aqui. E ali ele derrubou aquelas mesas dos cambistas e os expulsou da casa de seu pai. Não podemos aceitar nem frequentar lugares onde a palavra de Deus é mercantilizada. Esse é o exemplo que Jesus nos deu aqui, nessa situação. Então, queridos, o que a gente vê quando segue adiante na leitura, diz assim a partir do versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus se referia ali a seu próprio corpo. Os judeus não entenderam o que ele dizia, tanto que os judeus disseram, se você continuar lendo, os judeus vão dizer, olha, esse templo levou 46 anos para ser edificado, como é que você vai levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus falava aqui da sua morte e da sua ressurreição. Ele comparou isso com o templo, embora os judeus não estivessem entendendo aquilo que Jesus havia falado. Adiante, ele diz assim no versículo 23, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe testemunhasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia
no homem. O que nós vemos, queridos, ao longo de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, é que muitas pessoas passam a seguir Jesus por conta dos milagres e não por conta da sua palavra. Tanto é assim que quando a gente lê aqui o que a Bíblia fala, no começo as pessoas elas seguiam Jesus como espectadoras ou como beneficiárias dos milagres, mas quando as palavras de Jesus começavam a penetrar no coração dessas pessoas, a maioria delas se afastava dele. A maioria delas, apesar de estarem convencidas do pecado a partir das palavras de Jesus, essa convicção ela era real, mas ela virava oposição. Por isso que a grande maioria se afastava dele. Porque, queridos, é impossível quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, continuarmos inertes. Ou nós seguimos a Jesus, ou nós nos afastamos dele. Isso é fato. Então, os milagres, na verdade, eles conduzem até a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que gera fé. Isso está escrito em João, capítulo 5, a partir do versículo 36 até o 38. Então, a fé salvadora, aquela fé que Paulo menciona lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ela vem a partir do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, essa é a nossa pequena meditação a respeito do capítulo 2 do Evangelho de João. E essas são as lições. Em resumo, Jesus aceita convites sociais e faz a diferença aonde chega. Além disso, nós vemos aqui também que cada milagre que Jesus operou foi um sermão prático. Nós vimos aqui também que o conselho que ele deu, que Maria deu aos serviçais daquela época, servem para hoje. Façam tudo o que ele mandar. Façamos tudo que Jesus mandar. Nós vimos também que as talhas às vezes precisam estar vazias, precisam ser esvaziadas de preconceitos para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vimos também que Jesus ele não aceita mercantilização da fé e que nós devemos fugir dos locais onde a fé é mercantilizada. Nós vimos também que as pessoas começam a seguir Jesus pelos milagres, mas o que gera a fé é a palavra de Deus e não os milagres. Vimos que quando nós somos confrontados com a palavra, a convicção do pecado entra no nosso coração e nós temos duas opções. Ou nos convertemos e pedimos a Jesus que mude a nossa vida, ou nós viramos oposição a ele. Então, queridos, além de tudo isso, responda as duas perguntas. O que Deus está falando comigo hoje? E o que eu vou fazer a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam também escutar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.